Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Nessa noite eu trago um tema que é derivado daquele que nós temos conversado aí há um bom tempo, da corrupção no trabalho. E o tema que eu trago, ou melhor, o subtema é: em tempos difíceis, busque ao Senhor. Em tempos difíceis, busque ao Senhor. Existem pessoas que em tempos difíceis se escondem de Deus. Algumas pessoas que eu tenho conversado e tem sido muito próspero, muito frutífero conversar com essas pessoas, não desta igreja, mas esse exemplo que eu trago é de fora da igreja. São de pessoas que umas deixaram os caminhos do Senhor, outras buscam ao Senhor esporadicamente, outras nunca ouviram falar de Deus. Essas pessoas as quais eu tenho contato e as quais Deus permitiu que o meu caminho se cruzasse com os dela, têm um propósito, eu creio. E se o propósito de Deus é que eu fale da palavra dele para essas pessoas, eu entendo que missão dada será missão cumprida. Como um soldado de Deus que sou, como um servo dele, cumprirei a sua missão. Se ele me der forças, me der capacidade e entender que eu deva fazê-la. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas, quando cometem pecado, quando cometem alguma falha, e aqui, por favor, entenda pecado como falha perante a honra, perante as leis de Deus, as pessoas têm uma tendência de se esconder. Elas se escondem de Deus, não querem vir à igreja, querem se afastar daquelas pessoas que porventura têm uma palavra de Deus para suas vidas. Fogem de Deus. E passa por tempos muito difíceis. Longe de Deus, longe da pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós passamos por tempos difíceis. Eu diria terríveis. Na realidade, quando nós estamos em tempos difíceis, é quando nós mais precisamos do Senhor. Porque a nossa tendência contrária também é verdadeira. Quando nós estamos em tempos de bonança, parece que há uma amnésia nas nossas mentes com relação àquilo que tudo Deus fez nas nossas vidas. Então nós nos apossamos de um sentimento vitorialista e dizemos: tudo posso, mas não naquele que me fortalece. Tudo posso pelas minhas próprias forças. De tal forma que esse subtema, em tempos difíceis, busque ao Senhor, é um tema muito pertinente para a sociedade contemporânea a qual todos nós estamos inseridos. Precisamos refletir sobre isso. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, e nós também que não temos um contato com o Senhor, mas que temos esse contato a partir de terceiros, pessoas que trazem a palavra de Deus para nós. Por isso eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Lucas 17, verso de 26 ao 30. Lucas, capítulo 17, do verso 26 ao 30. Tomei o cuidado aí de projetá-lo para que nós todos pudéssemos acompanhar, ainda que você esteja com a sua Bíblia aberta, mas todos nós podemos fazer uma leitura em conjunto, na qual eu inicio agora. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos.
Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Esse texto é um texto muito importante na literatura escatológica. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, e quem se propõe a estudar as últimas coisas, efetivamente vai se esbarrar com esse texto. Só que a mensagem que eu quero conversar, o diálogo que eu quero estabelecer, não é um diálogo escatológico. Porque hoje nós temos uma proposta de trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem de graça. Não que escatologia não seja, porque nós esperamos ansiosamente a volta de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que ministrar a palavra desse reino, que é palavra de esperança e de vida, e palavra também de justiça, que liberta os cativos e torna-os livres de suas prisões. Por isso, nesta noite, as palavras que Jesus Cristo traz a nós soam como um alerta para as nossas vidas. Jesus Cristo está alertando-nos. É possível ver que Jesus nos alerta para 2 dias. Dentre tantos dias que Deus criou através de Jesus Cristo, e aqui quem está falando é o próprio Criador dos dias, porque tudo se fez por intermédio dele, para ele e por ele. E nada do que existe poderia vir à existência se não fosse por Jesus. Então Jesus é o autor e consumador desse século. Ele está falando sobre os séculos dos séculos passados, do presente e os que virão. Mas em falando de eternidade passada, presente e futura, Cristo destaca, pinça 2 dias. 2 dias apenas. E ele menciona quais são esses dias. Noé e Ló. São esses 2 dias que Jesus destaca. E se ele destaca esses 2 dias, é porque existe uma importância aí. Nós não podemos passar desapercebido. Porque se Jesus pontuou uma coisa na palavra dele, é porque ele quer nos ensinar algo de muito maravilhoso. E aqui eu coloco muito maravilhoso, não como uma cacofonia, mas como uma intensidade de maravilha que nós não conhecemos, para nós entendermos que o que Jesus está falando aqui é grandioso. Jesus expõe 2 mentalidades aqui. 2. A primeira, viver sem lei e segundo minha vontade. Segundo, viver em busca do que me dá prazer. Quando Jesus destaca esses textos, ele quer destacar o dia de Noé e o dia de Ló. Mas por que é que Jesus destaca esses 2 dias tão fatídicos na face da terra? Porque esses 2 dias são fatídicos, não resta dúvida. Um, que foi Noé, destruiu-se a terra inteira. No outro, de Ló, destruiu-se uma das maiores cidades, uma das maiores metrópoles do mundo antigo. Fatídicos, pessoas morreram ali. Até hoje, a história nos conta e nos revela que ali naquele local, ali aonde Sodoma existia e aonde Noé também frequentava, globalmente falando Noé e localmente falando Ló, existem indícios de que os fatos que a Bíblia relata, tanto o dilúvio quanto o massacre ou a destruição de Sodoma e Gomorra, existiram. Está na história. Quem quiser pode pesquisar nos livros históricos e vocês vão ver.
E a impressão que me dá é que Jesus está nos alertando e dizendo, olha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Porque assim como foi no dia de Noé e no dia de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, se atente, fique atento. E para que nós, então, entendamos o que Cristo quer dizer, eu trago, então, o texto que eu selecionei para nós conversarmos a respeito desse primeiro dia. Esse primeiro dia está em Gênesis 6, capítulo 5. Diz assim: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Isso aqui é o início do texto, que Deus introduz uma conversa para poder tomar uma decisão de lançar o dilúvio na terra e convocar o seu servo Noé para construir a arca. Nesses dias, eram dias muito difíceis. Muito difíceis. A palavra de Deus diz que a imaginação dos pensamentos dos homens, e de seu coração era má continuamente. Por favor, entenda que continuar, ele está aí com um sufixo de mente, ou seja, dá a ideia de constância, sempre. O homem sempre estava pensando no seu coração, na sua mente, imaginando coisas ruins. E eu gosto muito dessa palavra imaginação dos pensamentos. Porque eu sempre costumo dizer, e isso eu aprendi com a ciência, que você tem que pensar o seu pensamento. Tem uma frase assim, o pensamento pensado. Como eu gosto dessa frase? Porque tem pessoas que falam o que vem na cabeça, não é? Pensou, solta. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Mas o homem sábio filtra as suas palavras. O homem prudente faz uma seleção das suas palavras. Por isso que é pensar o pensamento. Você tem um pensamento e você pensa ele. Será que eu devo ou não falar isso? Um dos presidentes dos Estados Unidos disse uma frase muito expressiva da seguinte forma: se me derem um machado e uma árvore e 30 dias para cortar essa árvore, eu vou pensar 29 dias como cortar a árvore e no último dia eu a corto. Interessante, não é? A estátua desse homem está na capital Washington, D.C., enorme, enorme. É um homem venerado na América do Norte. Me dê 30 dias um machado e uma árvore, eu vou pensar 29 em como cortar essa árvore. No último eu corto ela. Homem prudente. Não é à toa que se tornou um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, venerado até hoje. Pensar o pensamento, a imaginação dos pensamentos e o coração desses homens eram maus continuamente. Pensavam sempre na maldade. E Jesus diz que nos tempos de Noé, eles comiam, bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Para por aí. Eu fico imaginando, se os pensamentos desses homens eram maus continuamente, como que não seriam esses casamentos? Hoje é muito fácil pensar em casamento, né? As pessoas vêm, se casam,
fazem aquele juramento lindo, não é? Na presença de Deus e da igreja, eu juro, ó, com a mão levantada. Não é? Muito bonito. Mas aonde é que se perde no meio do caminho? Pensamentos maus continuamente são pessoas que querem viver sem regras. Pessoas que querem viver sem regras não se importam com os limites que as cercam, porque os limites que as cercam são simples obstáculos prontos para serem superados. Viver em uma sociedade sem regras é impossível. É impossível. Porque o que eu quero fazer, eu vou e faço. Mas e se eu não quiser que você faça comigo aquilo que você quer fazer? Como que fica? Não existe regra. Viver em uma sociedade sem regra é impossível. A maldade, ela cresce continuamente. E é por isso que Deus decide matar todos aqueles seres humanos. Para você ter uma ideia, eu gostaria de ilustrar isso. Nós tivemos Adão e Eva, quando eles caíram, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Fugiu da presença de Deus, recebeu um sinal e montou uma cidade. A cidade foi crescendo, e ele teve um filho chamado Lameque. Lameque tinha 2 esposas. Certo dia ele chegou em casa e falou assim: esposas de Lameque, escutai, eu matei um homem porque ele me agrediu e matei um jovem porque ele caçoou, chacoteou de mim, pisou em mim. Hoje no direito brasileiro, isso são motivos fúteis. Fúteis. Matar uma pessoa porque caçoou de mim? Matar uma pessoa porque me humilhou? Ou porque tentou me agredir? Que coisa fútil! Isso é motivo para tirar a vida de um ser humano? Mas esses eram tempos difíceis, onde as pessoas viviam sem lei. Sabe por quê que as pessoas vivem sem lei? Porque não acreditam que existe um Deus que é justiça. Pessoas vivem sem lei porque não acreditam que existe um Deus que há de visitar todos os atos, pensamentos, todas as práticas, o caráter de cada um, e vai visitar com justiça e vai fazer justiça. Por isso que as pessoas preferem viver sem lei. Porque viver sem lei é não crer que Deus pode exercer a sua justiça hoje. Os moradores da terra viviam dessa forma. Cada um fazia o que queria. Não tinha prefeito, governador, não tinha polícia, não tinha cadeia, fazia o que queria. E a impressão que eu tenho hoje é que temos prefeito, governador, temos cadeia, polícia e todo mundo faz o que quer. O que importa não é ter ou não ter algo que me impeça de fazer alguma coisa, mas é eu crer que tem um Deus que exige de mim uma postura santa e irrepreensível na presença dele. O grande ponto está aí. Pensando nisso, eu gostaria de citar aqui um pequeno texto que eu parafraseei de alguns estudos que eu fiz a respeito desta área. E o texto é esse aqui. Cuide de seus pensamentos, porque eles podem se tornar palavras. Cuide de seus pensamentos, porque eles podem se tornar palavras. Se tornarem palavras, tenha cautela, porque elas podem se converter em atitudes. Se tornarem atitudes, tenha cautela, porque eles podem se converter em hábitos. Se converterem em hábitos, tenha cautela,
porque eles podem se incorporar ao seu caráter. E, finalmente, quando incorporarem a seu caráter, esse lhe guiará pelo caminho da vida ou da morte. Pensamentos produzem palavras, podem produzir hábitos que produzirão caráter, que pode te conduzir à vida ou à morte. O pensamento dessa geração de Noé produzia palavras que ofendiam a santidade de Deus, desenvolveram atitudes que provocaram a ira do Senhor, transformaram-se em hábitos porque era continuamente a maldade dos seus corações, e então incorporaram ao seu caráter que os conduziu à morte e não à vida. Mas havia um homem lá. Um homem lá. Havia um homem que não se dobrava a esses maus pensamentos. O nome dele era Noé. Um homem justo, que buscava a Deus e fazer a justiça, praticar a justiça de Deus, buscava adorar ao Senhor. Esse único homem foi salvo. E a Bíblia diz que Deus teve tanta misericórdia dele, que deu oportunidade dele salvar a sua família. Noé e a sua família foram salvos, porque o mundo acabou. O mundo todo foi destruído. Por quê? Porque as pessoas queriam viver sem lei, fazer o que quisiam, o que bem entendiam, o que os seus pensamentos produziam. Viver sem lei, viver segundo o nosso coração, produz juízo de Deus. A outra pessoa que eu quero destacar está aqui em Gênesis 18, de 20 a 21. Disse-me mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado. E se não, e se sim, e se não, sabê-lo-ei. Desculpa, e se não, sabê-lo-ei. Perfeito. Esse é o texto em que Deus está conversando com Abraão. Deus vem, através de Jesus Cristo, com 2 anjos e se apresenta a Abraão. Abraão se prostra perante o nosso Deus, esse Deus aceita a sua adoração. Abraão traz ali pão e faz uma espécie de um guisado para esses homens, eles comem, traz leite, eles ali comem. E então, enquanto Cristo estava ali comendo, ele revelou algo para Abraão, que a esposa teria um filho. E quando ele estava se despedindo, que acertou toda aquela situação, principalmente quando Sara se riu, e Deus corrigiu isso, porque Abraão não podia viver sem lei, tinha que viver debaixo da lei, e Deus o corrigiu, e corrigiu sua esposa ali também. Ele sai, mas antes de sair ele diz: esconderei eu o que eu vou fazer do meu servo Abraão? E então ele conta para Abraão: Abraão, vou destruir Sodoma. Essa cidade tem sido uma cidade perniciosa e eu vou destruí-la. Imediatamente Abraão se lembra de quem? De Ló, seu sobrinho. Então ele começa aquela conversa, né? Senhor, se tiver 50 lá, o senhor vai destruir? 50 justos lá, o senhor vai destruir? Não destruirei por causa desses 50. E se tiver 45? Não destruirei por causa desses 45. E se tiver 40? 30? 20? 10? Haja paciência do nosso Deus, né?
Nosso Deus tem uma paciência tremenda, não é? Até porque Deus estava olhando o coração de Abraão, estava vendo o que ele estava pretendendo com aquela conversa. Ele diz: não destruirei por causa desses 10. E os anjos saem. Chegam em Sodoma e Gomorra, na casa de Ló, batem à porta e eles entram. Ficai na minha casa, diz Ló, e começa a preparar algo para aqueles homens. De repente, chega lá, a Bíblia diz que eram idosos, homens, mulheres, crianças de toda espécie, batendo na porta de Ló, porque queriam como eu vou dizer isso? Eles queriam ter uma conversa além da conversa com aqueles homens. Você já parou para pensar por que isso está relatado na Bíblia? Porque Deus sempre deixou registrado que nasceria o Cristo de uma mulher. O Cristo nasceria de uma mulher. E aqueles homens tinham uma crença de que ser mãe ou pai de um Deus era uma grande fortuna. Por isso eles estavam ali e sabiam que aqueles homens eram homens de Deus. Por isso estava todo mundo ali. E aqueles anjos os cegam e levam Ló rapidinho para fora de Sodoma e Gomorra. Aqui eu trago então essa segunda mentalidade que Jesus pensa. A primeira, nós vimos que era viver sem leis, mas conforme o seu coração. Essa segunda é viver em busca do prazer e fazer o que bem entende para ter prazer. Viver em busca do prazer e fazer o que bem entende por causa do prazer. Aqui Jesus Cristo nos alerta no texto em que nós lemos de Lucas, e ele diz o seguinte: ele diz que as pessoas comiam, bebiam, mas tem mais de 2 verbos aqui introduzidos, além de casar e dar em casamento. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aqui nós vemos comprar, vender, o comércio. Edificar, a modernidade, né? A urbanidade. Nós vemos aqui também plantar. Olha aí, a agricultura sendo desenvolvida. Muito tempo se passou depois do dilúvio. E aí estão esses homens extremamente desenvolvidos na economia, comprando, vendendo, negociações, né? E Jesus diz: nesses tempos, iguais nos tempos de Ló, eu virei e haverá destruição como houve em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló se apartou de Abraão e foi para essas províncias, porque ali era como o jardim do Senhor. Abraão teve aquele evento com os servos de Ló, os servos de Abraão e os servos de Ló discutiram, e Abraão falou: olha, aparta-te de mim, vai para o teu canto, eu vou para o meu. E ele escolheu esse lugar, porque esse lugar, a expressão que se traz em Gênesis 13:10 é o jardim do Senhor. Faça uma menção do jardim de Deus lá do Éden, o jardim do Senhor. Mas aquele lugar que parecia o jardim do Senhor se tornou um lugar de muito pecado. Sabe por quê? Porque as pessoas buscavam o prazer e queriam viver pelo prazer. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Haviam negociações porque as pessoas queriam viver em busca do prazer. Temor a Deus? Não existe temor a Deus com a busca do prazer.
Quem teme a Deus terá que muitas vezes abrir mão de prazer. Às vezes um prazer de comer uma comida, às vezes o prazer de estar com amigos, às vezes um prazer de estar dentro da sua casa, no conforto do seu lar, às vezes o prazer de ter uma promoção porque serviu a Deus e perdeu. Muitas vezes nós não podemos conciliar os prazeres que essa terra pode nos dar com o servir ao Senhor. Muitas são as situações em que nós nos deparamos, em que nós teremos que optar. Ou nós teremos prazer nessa terra, ou então nós não serviremos a Deus. A nossa escolha está posta na mesa. A busca pelo prazer e viver pelo prazer nos leva para longe do Senhor. Porque quem quer e busca essas coisas, quererá sempre mais e mais. Não tem fim. Eu tenho dialogado ultimamente, nos últimos meses, com pessoas da idade entre a adolescência e a primeira juventude. Ou seja, entre pessoas de 12 aos 20 anos de idade. E ao conversar com essas pessoas, eu percebo que a busca por ter, por acumular coisas, é uma prioridade em suas vidas. Uma vez eu vi um jovem falar assim para mim, que o maior prazer dele era comprar um tênis de R$1.000. E eu pensei, já tem tênis de R$1.000? E ele falou, tio, você tá por fora, tio. Eu sou humilde. Ele falou assim para eu sou humilde. Ah, é porque tem mais caro? Tem mais caro. Mas você quer esse tênis de R$1.000? Quero. Você não sabe como eu preciso, tio. Você precisa do tênis, tá? Você trabalha? Não, mas eu vou trabalhar para pagar, tio. Ah, você vai trabalhar para pagar, tá. Quanto ganha um aprendiz? Foi essa pergunta que eu fiz para ele. Quanto que ganha um aprendiz? Aí ele me falou lá que o valor, né? Aí eu fiz os cálculos assim de cabeça, né? Tirando a condução, tirando a refeição. Eu calculei em torno de 24 meses para ele pagar o tênis. Você consegue imaginar você pagar um tênis durante 24 meses? Você tem noção do que é isso? Mas ele precisa. Foi o que ele me disse. Eu preciso, tio. Existe alguém ganhando muito dinheiro com essa necessidade desse jovem e não é ele. E não é ele. Existe alguém ganhando muito dinheiro com as necessidades nossas e não somos nós. Isso é verdade. Por quê? Porque nós precisamos. Nós precisamos. É necessário. E quando eu compro, ai, que prazer que me dá. Ai, é um festival assim de endorfina no meu sangue, que eu fico assim tão tranquilo. Eu tenho assistido, tenho me dedicado a assistir, porque eu tenho estudado isso daí, esse comportamento humano. E tem uma série chamada Acumuladores. Quem tem TV a cabo sabe do que eu estou falando. E eu vi o estresse da pessoa querendo comprar algo na loja. Ela queria comprar algo na loja. Ela ficou... E o casal sentou-se no sofá para ir discutindo o preço como se fosse a coisa mais importante da vida deles. E compraram. Chegaram na casa, eles não tinham onde colocar.
aquele imóvel. Porque eles já tinham tantos que eles já compraram, que a casa deles estava lotada. Mas quando eles passaram pelo caixa, que compraram, a câmera mostrou a face daqueles dois. E a expressão de prazer. Eu comprei essa poltrona. Não vou poder sentar, mas eu comprei. Viver em busca do prazer pelo prazer. Por isso que Cristo cita esse dia fatídico da época de Ló. Pessoas na época de Ló que viviam em Sodoma, buscando o prazer pelo prazer e se esqueciam de louvar e glorificar o Deus que criou o prazer. Um dos meus maiores prazeres, eu tive 3 prazeres nessa vida. Além de aceitar Jesus, além de passar por aquele tempo que todo crente passa, né? Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu ou não? Aquela dúvida cruel, sabe? E aí chega um irmão abençoado de Deus e mostra na Bíblia, calma, meu filho, é promessa de Deus, calma. Aí seu coração acalma, você não pensa mais nisso e vive a vida querendo servir esse Deus maravilhoso que te libertou. Tirando esses prazeres na vida, eu tive 3. Vocês vão fazer, quando eu casei com a minha esposa. Ok. E quando nós tivemos os nossos 2 filhos. Faz assim. Foi uma bênção, porque é promessa de Deus. Não tem coisa mais linda do que você encontrar uma companheira que promete que vai seguir a você o resto da vida. E cumprir essa palavra. E não tem coisa mais bela na vida do que você poder dar à luz junto com a sua esposa, porque o marido dá à luz também. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sofri bastante. Minha esposa disse, eu enjoei, eu fiquei mal, não podia sentir certos cheiros. Uma coisa muito estranha aconteceu dentro de mim nesse período. Mas veio o bebê, coisa linda, coisa linda. E o bebê veio e a gente pegou aquela criança no colo e eu fiquei imaginando, meu Deus, é meu filho, olha que coisa linda. Esse é um prazer que as pessoas pouco estão valorizando no período que se chama hoje. As pessoas buscam o prazer no dia de hoje e pouco se atentam para esses detalhes tão maravilhosos. Como é bonito ver o filho falar ou a filha falar mamãe e papai pela primeira vez, não é bonito? Os primeiros passinhos. Aí vai para a escolinha, você chora bastante porque é o primeiro dia de aula. O bebê tá muito bem, vai conhecer novas coisas, amigos, mas o pai e a mãe choram porque o bebê foi para a escola. Aí chega a época da adolescência, é a melhor época, não é? Que coisa boa que é a adolescência. A juventude, então, é maravilhosa. Aí casa, e a casa fica vazia, e você fala, e agora, o que eu faço? Você passa 15 anos, 18 anos projetando a casa e construindo. Os filhos se casam, você passa mais 20 desprojetando a casa para saber o que você vai fazer com ela. Porque sobrou tanto espaço. Às vezes, nós corremos atrás do prazer e vivemos pelo prazer e esquecemos o verdadeiro prazer, que é viver ao lado do Senhor. É por isso que Cristo faz menção a esses 2 dias. Noé, viver sem lei, mas segundo a sua própria vontade. E Ló, nos dias de Ló, buscavam o prazer pelo prazer. O motivo que Jesus faz menção nos dias de Noé e Ló
é para comparar o dia mais importante que haverá em toda a história, o dia da sua volta triunfal. Quando Jesus fala do dia de Noé e do dia de Ló, ele é específico. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. E em Ló, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Vai ser assim o dia que o Filho do Homem voltar triunfalmente. E aí todo olho o verá. E então ele instalará o seu reino e toda língua há de confessar, todo joelho há de se dobrar. Mas, nos dias em que nós vivemos, que são muito semelhantes, em que as pessoas não querem viver de acordo com as leis, em que as pessoas não respeitam a autoridade, em que as pessoas buscam o prazer pelo prazer, existem justos que Jesus virá para tirar da face da terra. Assim como Deus poupou Noé, assim como Deus poupou Ló e as suas famílias, Deus há de poupar os servos dele de passar por esse tormento. É promessa do Senhor Jesus que em tempos difíceis, se nós buscarmos o Senhor está conosco nesses tempos difíceis. Porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ainda que os homens não busquem viver debaixo de leis, ainda que os homens busquem o prazer pelo prazer, o Senhor virá buscar os seus santos. Fica firme, igreja. Jesus vai voltar. Quando nós sofremos o que sofremos, porque falamos a verdade, quando nós sofremos o que sofremos, porque abrimos mão do prazer em nome de obediência a Deus, porque nós fazemos o que fazemos, porque a lei de Deus é muito maior nas nossas vidas do que a lei dos homens, quando tudo isso estiver sobre você, lhe pressionando, e te exigindo uma postura que ofenda o nome de Deus, permaneça firme, porque em tempos difíceis, se nós buscarmos o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Há tempos atrás, nós tivemos uma pequena reflexão sobre Provérbios 11, 8. Provérbios 11, 8 diz que o justo, Deus tira a angústia do justo e põe em quem? No ímpio. E nós aprendemos naquela oportunidade que essa angústia é a angústia por causa de coisas pecaminosas. Se o justo não peca, Deus tira a angústia de nós e põe em quem peca. É simples. E nós vimos isso com a palavra de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas essa angústia, essa aflição que Jesus está falando, não é aflição pelo pecado, mas é aflição por praticar a justiça. Seja justo, mas saiba, podem vir aflições. Mas contemple, Jesus venceu o mundo. Do mesmo modo como nos dias de Noé e Ló, muitos não estavam esperando que houvesse um final para a terra, ou para uma cidade extremamente desenvolvida. Entretanto, os relatos da Bíblia diz que o mundo acabou e que essa cidade foi destruída. Aprendemos com o juízo de Deus nos dias desses dois homens, que Deus, assim como livrou Noé, livrou Ló, há de livrar os seus santos da igreja. Cristo há de nos livrar. Antes de Jesus voltar, antes dos apóstatas
dos servos do inimigo do Senhor serem revelados, Cristo nos promete nos arrebatar, nos tirar dessa terra. Cristo há de trocar a sua trombeta e nos levar para junto dele. Isso é uma promessa do Senhor. Eu creio nessa promessa. Você crê? É palavra do Wesley? Ou é palavra de Deus? Palavra de Deus se cumpre. Porque a palavra dele não volta vazia. Por isso, todos os dias de nossa vida são importantes e devemos viver cada momento como se Jesus fosse voltar já. Se eu vivo a minha vida como se Jesus fosse voltar já, então o prazer não é mais importante para mim. Então fazer o que eu quero não é mais importante para mim. Eu estou trabalhando numa frase, ela não está completa ainda. Mas eu gosto de fazer, de ler e fazer, elaborar frases de impacto, né? Eu acho que é muito interessante essas frases de impacto, porque ela diz em 2 linhas aquilo que você diria normalmente em 40 minutos. Mas eu penso que quem quer fazer o que quiser, não quer fazer o que Deus quiser. Você entendeu? Quem quiser fazer o que quer, não quer fazer o que Deus quiser. Porque muitas vezes o meu querer não é o querer de Deus. Em tempos difíceis, Igreja do Senhor, busque a Deus. Em tempos difíceis, você que nos visita esta noite, busque ao Senhor, enquanto Ele pode ser achado. Em tempos difíceis, creia que existe um Deus que pode nos libertar de toda angústia, de todo sofrimento, de toda perseguição, por amor ao nome dEle. Em tempos difíceis, o Senhor veio em socorro de Noé e de Ló, e virá em socorro dos santos da sua igreja. Amém? Nessa noite, eu quero fazer um apelo a você que nos visita. Você que entrou aqui esta noite, Deus te trouxe aqui esta noite. E se Deus te trouxe aqui esta noite, Ele tem um convite a você. Primeiro, não viva segundo a sua vontade, mas viva segundo a vontade de Deus. E então Deus vai te ensinar que muitas vezes os prazeres dessa vida não agradam a sua vontade. Se você veio aqui esta noite com o desejo de entregar a sua vida a esse Deus e não mais fazer a sua vontade, mas a vontade dele, não viver a busca dos prazeres, mas em fazer a vontade de Deus, eu quero te convidar a aceitar Jesus nesta noite e deixar Ele fazer a vontade dele na sua vida. Há alguém aqui esta noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Me dê um sinalzinho, eu quero orar por você. Há alguém? Não deixe para amanhã o que Deus te convida nesta noite. Só um sinal. Há alguém que quer deixar Jesus fazer a vontade dele em sua vida? Abrir mão de certos prazeres dessa vida em nome do Senhor? Há alguém aqui esta noite? Levante sua mão, quero orar por você. Há alguém? Se não há, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer porque a tua palavra é que nos faz viver nesta terra segundo a sua vontade. Ela que nos dá o norte, Senhor. Mas é ela também que nos dá esperança, Senhor. Nos dá esperança, Senhor, de saber que o Senhor nos fez uma grande promessa, que irá voltar para nos buscar. E quando o Senhor voltar para nos buscar, meu Deus, como será sublime poder
contemplar a face do nosso Deus Jesus Cristo, o nosso Mestre, que morreu e ressuscitou. Ali nós poderemos enxergar as suas feridas e contemplar face a face o amor do Senhor por todas as nossas vidas. Nós queremos te agradecer de antemão essa oportunidade de podermos estar contigo nesse dia tão maravilhoso que será a volta de Cristo para levar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor faça com que o teu Espírito nos convença a cada dia dos nossos erros, das nossas falhas, e que Ele alimente essa esperança tão bendita em nossos corações, de que Cristo nos ama e está ao nosso lado, até nos momentos difíceis. Nós te louvamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu vou rogar a Deus as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, como ministro do Evangelho, pregador da Tua palavra, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo, Senhor, seja bendito hoje e eternamente. Que essa semana, Senhor, seja uma semana de muitas vitórias em nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que lutas existem, que o mundo está aí com muitas propostas para nós. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor é a nossa força e o Senhor estará comigo e conosco em todos esses momentos. E nós sabemos que o Senhor é capaz de nos livrar de todos esses desafios, de todas essas propostas que não te agradam. Que o Senhor também cuide de nossa família, Deus. Cuide de nossos filhos, ó Pai. Cuide, Senhor, de nossos parentes, que vão, Senhor, estar aí essa semana. Uma semana, Senhor, de lutas. Mas nós cremos que no final o Senhor nos dará a vitória. Por isso nos leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. E nos conceda o privilégio de podermos lutar o bom combate e vencê-los em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja.